Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, no Templo Luz do Caminho. Sou o Pai Gilberto, sacerdote. Convido a todos para que, se gostarem do vídeo, compartilhem, se inscrevam, façam a sua inscrição, ative ali o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário e o seu like, que é muito importante para nós sabermos o que você pensa sobre tudo aquilo que nós falamos. Há na nossa listagem de vídeos os mais variados temas e a gente sempre procura trazer aquilo que as pessoas pedem para nós, que é o caso do dia de hoje, que as pessoas pediram para mim falar um pouco sobre os pontos riscados na Umbanda. Os pontos riscados na Umbanda, eles são de suma importância, porque muitas vezes o ponto riscado ele vai traduzir uma ideia, né, que está na Aruanda, e essa ideia tem força vibratória dentro do terreiro. Então, o ponto riscado ele traduz isso. É claro que há várias vertentes e várias escolas de Umbanda, várias raízes, por assim dizer, que os pontos riscados variam. Então, eu não vou me ater muito a pontos riscados de outras escolas, e vou focar mais nos nossos pontos aqui da raiz de a raiz de Araré. Então nós vamos ver que na nossa raiz nós temos os pontos riscados, por exemplo, e que seguem uma determinação, uma orientação da Aruanda, né, da manifestação das entidades de Umbanda, que são o quê? As crianças, os caboclos e os pretos velhos. Então, tem essas três formas de apresentação básicas à raiz de Araré, Templo Luz do Caminho. Então, nós vamos ver que essas entidades, elas seguem um roteiro, por assim dizer, nos seus pontos riscados. As crianças, elas riscam os pontos com a flecha sinuosa. Já os caboclos, a flecha curva. E os pretos velhos, os pais velhos, com a flecha reta. Então, nós temos aí a identificação dessas três formas de apresentação. Então, quando há uma flecha sinuosa, é porque aquela entidade pertence, né, à vibração na nossa raiz de Iori, ou Ibege, os Erês, nas outras tradições. Então, nós temos a flecha curva, como é os caboclos de Oxalá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô e de Iemanjá. E nós temos aí os pais velhos. Então nós vamos ver que essas são fundamentalmente a identificação. É claro que eu vou deixar para numa segundo vídeo, para não ficar muito longo, como é que se percebe dentro dos caboclos qual o caboclo é. Porque dá para identificar conforme a flecha qual o caboclo que vai se manifestar com um segundo desdobramento desse ponto riscado. Mas hoje eu quero ficar justamente nesse primeiro grau, nesse primeiro ângulo, que para nós é muito importante. Isso não quer dizer que os outros terreiros usam uma outra forma, uma outra maneira de riscar os pontos das suas entidades, que isso está equivocado ou errado, de maneira nenhuma. A Umbanda é rica na sua diversidade e há várias maneiras de riscar o ponto. Só estou falando da nossa raiz. Então, se no seu terreiro é feito diferente, está certo, com certeza. Não tenha dúvidas disso. O que nós temos muitas vezes de diferença na nossa raiz, por exemplo, que eu vejo, às vezes visitando outros terreiros, e isso aqui também, de novo, reafirmo, não é que está equivocado, errado, simplesmente são maneiras de fazer, é que em determinados terreiros a entidade vem e risca sempre o seu ponto riscado. Isso não acontece na nossa raiz. O ponto riscado, ele é importante para nós, mas a entidade não vem todas as vezes riscar o seu ponto. Por quê? Porque na nossa raiz nós temos um entendimento que não há essa necessidade. Aí me pergunto, mas por que, Pai Gilberto? Porque nós entendemos que o ponto riscado é a identificação da entidade.
Se ele já arriscou e se identificou e foi confirmado, não há mais a necessidade disso. É como se, como o ponto riscado é a identidade, é como se nós, ao adentrarmos a nossa casa todos os dias, nós teríamos que apresentar o nosso documento de identidade para a nossa esposa, para o nosso filho, para o nosso irmão, para o nosso tio, para o nosso avô, a quem tu é. Então já está identificado. Agora, no terreiro pode, todas as vezes que vem a entidade, ela riscar um ponto? Pode. Por quê? Porque necessariamente não será o ponto de identificação dela. Porque muitas vezes é um ponto riscado que de proteção para os trabalhos que vão ocorrer, de encaminhamento naqueles trabalhos que vai ter. Pode ser um ponto riscado de proteção para os trabalhos que vão ocorrer. E aí sim, esse ponto riscado você vai ver todas as vezes, que é diferente do ponto riscado da própria entidade em si se identificando todas as vezes. Mas, reafirmo, não está errado quem assim faz e assim que acontece a manifestação que vem a entidade e risca seu ponto riscado. Porque muitas vezes no ponto riscado da própria entidade, que ela risca todas as vezes, o ponto dela dá a proteção para o trabalho. Então também tem isso. Então veja bem, essa questão ela é muito, tem vários ângulos. O ponto riscado tem vários ângulos que a gente não percebe. Quanto mais a gente falar deles, nós vamos perceber a magia do ponto riscado, que é o que? A magia, né? A lei, a famosa lei de Pemba, que os pontos cantados muitas vezes dizem isso e acompanham, às vezes, um ponto riscado. Então nós vamos ver que tudo isso forma o quê? Para uma melhora desempenho da gira, e tem pontos riscados também até o próprio desenvolvimento do terreiro, na parte interna do terreiro, quando os médios se reúnem, só eles. Então, há uma série de questões, há pontos de atração, há pontos de repulsão, então nós vamos ver que tudo isso na magia de Umbanda é muito importante. Então nós vamos ver que esses pontos traduzem aquilo que as entidades trazem da Aruanda. Então, a lei de Pemba é uma lei cósmica, né? Então, muito trazida pelas entidades e não é propriedade de nenhum terreiro, por assim dizer, porque a lei de Pemba está acima, está acima. Ou seja, se a entidade tem, de fato, ordens de direito para riscar, ela vai riscar o seu ponto, ou a sua proteção, ou aquilo que ela deseja que é conveniente e necessário para o momento. Espero que nesse primeiro vídeo sobre os pontos riscados eu tenha, por assim dizer, elucidado alguns pontos, porque é muito profundo, e nós vamos fazer outros vídeos em relação a isso, e nós vamos deixar aqui colocado também, né, o desenho do ponto riscado de um preto velho, de uma criança e de um caboclo. Não o ponto riscado da entidade, mas simplesmente, como disse, a flecha identificadora, para que vocês possam ter isso em mente e possam perceber aquilo que eu estou falando. Luz no caminho, paz no coração, uma boa semana a todos. Saravá!